Então, pessoal, vamos começar a estudar as integrais definidas, certo? Então, já aprendemos várias técnicas de resolução de integrais, por isso que eu deixei para o final as definidas, certo? Porque a gente vai pegar uma sequência agora de resolução e vamos resolver áreas entre curvas e integrais duplas, certo? Então, meu primeiro exemplo de integral definida, então tem uma integral que vai de 1 a 2, certo? De 2x dx. Então, essa integral de 2x dx é fácil, né? Então, vai ser 2x ao quadrado dividido por 2, certo? O que é integral definida? Então, a integral definida faz com que eu tenha a minha solução dada, certo? Um determinado valor. Ou seja, nesse caso aqui, minha solução, né, vai de 1 a 2. E como é que eu vou resolver isso aqui? Certo? Então, primeiro eu vou substituir o de cima, certo? Então, sempre vai ser assim. Eu vou logo simplificar esse 2 com esse 2, certo? Então, vai ficar apenas x ao quadrado, certo? Menos, sempre vai ser assim, x ao quadrado menos x ao quadrado, certo? De 1 a 2. Então, esse meu 2 vai entrar no primeiro termo e esse meu 1 vai entrar sempre no segundo termo. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Ou seja, 4 menos 1, 3. Então, essa aqui é a solução, certo? Da minha integral definida. 3. Um exemplo, pessoal, eu tenho integral de 1 a 4, certo? E 2 vezes a raiz de x dx. Então, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que a integral de 2 vezes x elevado ao meio dx, não é isso? Essa integral também é fácil, certo? Eu tenho 2 vezes, certo? 2 vezes x elevado ao meio mais 1, ou seja, 1,5, então 3 sobre 2, dividido por 1 mais meio, ou seja, 3 sobre 2. Isso aqui vai de 1 a 4, certo? Então, simplificando aqui, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda, então vai ter 2 vezes 2, eu passo a ter 4 sobre 3 vezes x elevado a 3 sobre 2, certo? Isso aqui de 4 a 1. Então, qual é o próximo passo? Substituir. Então, primeiro de cima, ou seja, 4 sobre 3 vezes 4 elevado a 3 sobre 2, certo? Menos o de baixo, 4 sobre 3 vezes 1 no lugar de x elevado a 3 sobre 2, certo? Então, pessoal, eu vou repetir aqui, certo? 4 sobre 3, 4 elevado a 1,5 dá 8, certo? Menos 4 sobre 3, 1 elevado a 1,5 dá 1, certo? Então, eu tenho aqui embaixo, certo? 4 vezes 8, 32 sobre 3, menos 4 sobre 3. Ou seja, eu posso colocar tudo na mesma base, né? Então, eu vou ter 32 menos 4 sobre 3. Então, eu vou ter 28 sobre 3. Então, essa aqui é a solução da minha integral definida, certo? Então, pessoal, terceiro exemplo, eu tenho a integral de 0 a 1, certo? Definida, de epsilon elevado a x, dividido por 1 mais epsilon elevado a x, a terceira, certo? Então, primeira coisa, essa integral aqui a gente vai resolver por substituição. Eu vou chamar, certo, de u1 mais epsilon elevado a x. Então, quem vai ser meu du dx? A derivada disso aqui com relação a x vai ser epsilon elevado a x, né? A derivada disso aqui é epsilon elevado a x.
Então, dx, né, é igual a du sobre epsilon elevado a x. Então, agora é só a gente fazer a substituição aqui na integral, certo? Então, eu tenho a integral de 0 a 1. Então, eu vou ter epsilon elevado a x, certo? Sobre, quem é 1 mais epsilon elevado a x? É u. Então, u a terceira. E quem é meu dx? Dx é du sobre epsilon elevado a x. Então, esse meu epsilon elevado a x vai simplificar e vai me restar a integral de 0 a 1 de du sobre u a terceira. Então, a gente sabe que é a mesma coisa que a integral de 0 a 1 de u elevado a menos 3, né? Jogando para cima. Então, eu vou ter que a minha integral disso aqui vai ser u elevado a menos 2 sobre menos 2, né? Porque menos 3 mais 1 e embaixo menos 3 mais 1. Esse resultado, né, de 0 a 1, certo? Mas quem é u, pessoal? U é 1 mais epsilon elevado a x. Então, substituindo, certo? Eu vou ter 1 mais epsilon elevado a x, né, elevado a menos 2, sobre menos 2, isso aqui de 0 a 1. Então, eu vou jogar essa minha potência para baixo. Então, eu passo a ter menos 1, né, o menos daqui, sobre 2 vezes 1 mais epsilon elevado a x ao quadrado, né? Isso tudo de 0 a 1, certo? Agora sim eu vou jogar os valores, né? Então, primeiro de cima, então menos 1, né? Sobre 2 vezes 1 mais epsilon elevado a 1, isso aqui é ao quadrado, né? Menos, e agora eu vou jogar o de baixo, 0 no lugar de x, ou seja, menos 1 sobre 2 vezes 1 mais epsilon elevado a 0, isso tudo ao quadrado. Então, agora é só a gente desenvolver. Eu vou ter menos 1 sobre 2 vezes 1 mais epsilon, epsilon elevado a 1 é epsilon, isso tudo ao quadrado. Menos com menos, mais, então eu vou ter 1, epsilon elevado a 0 dá 1, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, né? Então, pessoal, aqui, certo, eu já tenho a minha solução da integral. Então, se a gente quisesse simplificar mais ainda, porque alguns professores querem um valor decimal, certo, para duas casas, então, epsilon, né? Então, no lugar de epsilon, a gente poderia jogar o valor dele, ou seja, a gente sabe que epsilon vale 2,72, certo? Então, só seria jogar aqui, somar com 1, elevar ao quadrado, multiplicar por 2, enfim, a gente teria uma solução, certo? Na forma decimal. Mas, para a solução da integral, aqui já está de bom tamanho, certo? Exemplo 4, eu tenho a integral definida de 0 a 1, certo? De x vezes a raiz de x ao quadrado mais 1, dx, certo? Então, essa integral a gente vai responder por substituição. Eu vou chamar de u x ao quadrado mais 1, certo? Então, quem é meu du? Dx, a derivada disso aqui com relação a x, é 2x. Então, dx, né, é igual a du sobre 2x. Então, vamos agora substituir na minha integral. Então, eu tenho a integral, né, de 0 a 1, x vezes x ao quadrado mais 1 é u, né? Então, eu já vou colocar u elevado a 1 sobre 2, certo? Quem é dx? Du sobre 2x. Então, esse meu x vai cortar, né, com esse meu x, e vai me restar a integral, né, de 0 a 1.
eu tenho 1/2, já vou colocar aqui fora como constante, certo? De u elevado a 1/2 du. Então, quem é a integral disso aqui? Eu vou ter 1/2, né? De u, meio mais 1, então 3 sobre 2, de meio mais 1 também, então 3 sobre 2, certo? Isso tudo a gente sabe que está definido de 0 a 1. Então, agora a gente traz de volta esse meu valor de u, ou seja, o 1 sobre 2, né? Então, x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, certo? Dividido por 3 sobre 2, isso tudo de 0 a 1. Então, agora eu vou repetir a primeira vez o inverso da segunda. Então, esse 2 vai passar multiplicando, certo? E eu vou ter 2 sobre 6, né? Porque 2 vezes 3, 6 vezes, né? X ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Isso tudo, né? Definido de 0 a 1. Então, agora sim eu posso fazer a minha substituição. Então, primeiro de cima, né? Então, eu vou ter 2 sobre 6, que multiplica x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais 1, elevado a 3 sobre 2, certo? Menos o de baixo, agora no lugar de x. Então, 2 sobre 6, que multiplica x, que multiplica 0 ao quadrado, né? Mais 1, elevado a 3 sobre 2. Então, agora resolvendo aqui, eu vou ter, certo? 1 sobre 3, 1 ao quadrado mais 1, então 2 elevado a 3 sobre 2. Aqui eu vou ter menos 1 sobre 3, 0 ao quadrado, 0, então 1 elevado a 1 a 3 sobre 2. Então, também vai dar 1. Então, eu vou ter 1 sobre 3, né? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que a raiz, né? De 2 à terceira, certo? 2 à terceira, menos 1/3. Então, para a gente simplificar, o que é 2 à terceira? É 8. Então, a raiz de 8 não é exata, né? Mas a gente sabe que a raiz, né, de 8 é 2 vezes a raiz de 2, menos 1 sobre 3, certo? Então, essa aqui é a solução da minha integral. Então, pessoal, estamos encerrando, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Então, na próxima videoaula vamos fazer mais exemplos. Até a próxima e obrigado.